A aldeia holandesa de Giethoorn é frequentemente chamada de Veneza do Norte, devido aos seus muitos canais e pontes. Ao contrário de como acontece em Veneza, na Itália, onde os canais são navegáveis principalmente de barco, em Giethoorn, a maioria dos canais são rasos e podem ser percorridos em barcos elétricos e silenciosos, chamados de whisper boats. Lá, carros são proibidos em grande parte da vila. Isso ocorre devido à falta de estradas e para preservar a beleza natural do local. Os moradores se deslocam principalmente de barco e bicicleta. Muitas das casas tradicionais em Giethoorn têm telhados de palha, o que confere à vila um charme rústico. Uma das atrações é o Museu Giethoorn te Oude Maat Huis, que exibe a história e a vida dos moradores ao longo dos anos, onde você pode aprender sobre a evolução da comunidade e ver exposições relacionadas à cultura e história local. Anualmente acontece um festival onde as pontes da vila são iluminadas de maneira espetacular, dando um charme bem particular ao vilarejo. É um evento popular que atrai visitantes de todas as partes do mundo para apreciar as belas paisagens diurnas e noturnas de Giethoorn. E aí, partiu Giethoorn. Você acredita em fantasmas? E em uma cidade inteira? Sim, existe uma cidade inteirinha fantasma. E fica na Ucrânia. Pripyat, que já teve quase 50 mil habitantes, hoje está completamente abandonada. Isso se deve ao medo que as pessoas têm de se arriscar pelo local onde ocorreu o mais grave acidente nuclear da história, o desastre de Chernobyl, ocorrido em 26 de abril de 1986. Porém, passados 37 anos do acidente nuclear, boa parte das áreas ao redor da cidade de Pripyat, onde ficava a usina nuclear, já podem ser visitadas. Só lembrando que a visita é perigosa e só deve ser feita com a orientação e autorização adequadas devido aos riscos à saúde associados à radiação. Você teria coragem de ir? Se você é fã das histórias do famoso detetive Sherlock Holmes, já deve ter ouvido essa frase dezenas de vezes. Elementar, meu caro Watson. Mas saiba que ela não aparece em nenhuma das 60 histórias escritas por seu criador, Sir Arthur Conan Doyle. Nos textos originais, Holmes diz apenas elementar. Quem adicionou o meu caro Watson foi outro autor, Pelham Wodehouse, no livro Smith Journalist, de 1915, quando um personagem faz referência a Holmes e faz a união das famosas palavras elementar, meu caro Watson. Muitas adaptações e paródias subsequentes de Sherlock Holmes popularizaram essa expressão, tornando-a parte do folclore cultural associado ao detetive fictício. Então foi aí que eu joguei minha experiência aqui? Segundo o Guinness World Records, o norte-americano Robert Pershing Wadlow foi o homem mais alto da história. Ele tinha uma disfunção que o impedia de parar de crescer. De acordo com a última medição, efetuada no dia 27 de junho de 1940, Wadlow alcançou a altura de 2 metros e 74 centímetros e calçava algo em torno de 76. Ele faleceu no mesmo ano com 22 anos. Já a mulher é a turca Rumeysa Geldi, que sofre da síndrome de Weaver, uma condição rara que acelera o crescimento. Em 2014, ela recebeu o título de a adolescente viva mais alta do mundo, com 2 metros e 13 centímetros. Com isso, a turca já soma 5 recordes mundiais. Hoje, ela tem 25 anos e mede 2 metros e 15 centímetros de altura. Sabia que a Estátua da Liberdade era para pertencer ao Egito e não aos Estados Unidos? Eis uma coisa de que muita gente nem desconfiava. A Estátua da Liberdade, um dos símbolos mais poderosos dos Estados Unidos, era para, originalmente, ter sido instalada em Porto Said, no Egito, e não na cidade de Nova York. Na Feira Mundial de Paris de 1867, o escultor francês Bartholdi se encontrou com Khedive, líder do Egito na época, e se propôs a criar uma obra monumental que fosse tão maravilhosa quanto as pirâmides ou as esfinges.
Foi aí que ele decidiu projetar a estátua colossal de uma mulher segurando uma lâmpada e usando um vestido solto, típico de um trabalhador agrícola do Oriente Médio e Norte da África, para ficar como uma espécie de farol na entrada do Canal de Suez. O acordo com o Egito não seguiu adiante, e o escultor decidiu então tentar lançar seu monumento em outro lugar. No fim, a estátua foi rebatizada de A Liberdade Iluminando o Mundo e foi presenteada pela França aos Estados Unidos em 1886 para marcar o centenário da aliança criada entre os dois países durante a Revolução Francesa. Aliás, a estrutura quase foi instalada em Manhattan, antes de Barthold finalmente decidir que ela ficaria perfeita na ilha de Bedloe, hoje mais conhecida como Ilha da Liberdade na Baía Superior de Nova York. O cérebro de Albert Einstein ainda está entre nós? O cérebro do físico teórico alemão Albert Einstein, o maior de todos os tempos, conhecido pela teoria da relatividade e também pela sua foto com a língua de fora, não pereceu. Ele se mantém conservado até hoje numa solução de etanol e álcool etílico. Cientistas estudaram o órgão a fim de encontrar explicações para a genialidade de Einstein, mas, até hoje, nada de especial foi descoberto. O patologista americano Thomas Harvey, que removeu o cérebro do corpo do cientista alemão para guardá-lo para a posteridade. Chegou a viajar com o cérebro para compartilhar-se suas descobertas com outros cientistas e para que usasse essas informações apenas para fins e publicações científicas. Quem tiver curiosidade de ver alguns dos fragmentos, pode se dirigir ao Museu de História Natural de Münster, no oeste da Alemanha. Você já parou alguma vez para imaginar o solo da Lua? Sabia que as pegadas e as bandeiras dos astronautas americanos ainda estão lá? Então, décadas depois do programa Apollo, que levou o homem à Lua, ainda é possível avistar e seguir os passos deixados no solo pelos astronautas. Isso porque, na Lua, não há atmosfera. Portanto, não existe a possibilidade de ocorrer erosão pelo vento ou pela chuva. Fotos tiradas em 2009 pelo Orbitador de Reconhecimento Lunar, uma sonda enviada pela NASA para monitorar a Lua, provam que as 6 bandeiras deixadas por astronautas norte-americanos entre 1969 e 1975 continuam lá. Mas devido à ação dos raios ultravioletas, estão completamente desbotadas. Alguém aí conhece uma boa lavanderia? Pirâmide no Japão? Sim, existe uma pirâmide no Japão. Mas não pense que poderá avistá-la com facilidade como no Egito e no México. Essa pirâmide está no fundo do mar, na costa de Yonaguni, a mais meridional das ilhas Ryukyu, no Japão. Os pesquisadores acreditam que ela tenha mais de 10.000 anos de idade. Em 1986, enquanto procuravam um bom lugar para observar os tubarões, Kihachiro Aratake, diretor da Associação de Turismo Yonaguni-cho, observou algumas formações no fundo do mar que se assemelhavam a estruturas arquitetônicas, que hoje é conhecida como Monumento Yonaguni. Esta estrutura gigantesca, que lembra uma pirâmide retangular, é uma das formações subaquáticas mais intrigantes do mundo. Não se sabe se são fenômenos da natureza ou que foram realmente feitas pelo homem. Enfim, existem fortes indícios de que no leste asiático realmente existiu uma antiga e avançada civilização muito antes de qualquer outra. Por isso, os monumentos de Yonaguni têm sido chamados de Cidade Perdida ou Atlantis japonesa. O Templo de Ramsés. Refere-se a diversos templos antigos construídos pelo faraó egípcio Ramsés II, que governou durante a dinastia 19 do Antigo Egito, aproximadamente entre 1270 e 9 e 1213 a.C. Esses templos, localizados em diferentes partes do Egito, são famosos por sua arquitetura monumental e decorações elaboradas. Um dos templos mais conhecidos de Ramsés II é o Templo de Abu Simbel, situado no sul do Egito, próximo à fronteira com o Sudão.
Este templo é especialmente famoso por suas 4 colossais estátuas de Ramsés II na fachada principal e por seu interior decorado com inscrições e relevos que celebram as vitórias do faraó em batalhas importantes. Outro templo importante de Ramsés é o Templo de Luxor, localizado no coração da cidade de Luxor. Este templo foi dedicado aos deuses Amon, Mut e Khonsu, e apresenta uma impressionante avenida de esfinges que o conecta ao Templo de Karnak, outro complexo religioso importante. Em resumo, os templos de Ramsés II são monumentos históricos significativos no Egito que se destacam pelo seu tamanho, decoração e importância cultural, e são testemunhos da grandeza do antigo Império Egípcio. O complexo de Abu Simbel impressiona até mesmo os viajantes que já se depararam com outros famosos monumentos egípcios. Esses templos guardam algo de majestoso, sobretudo enigmático, e são impossíveis de se esquecer. Um inesquecível local para conhecer.